Olá, irmãos, tudo bem? Então, continuando aqui com a leitura do livro de Marcos, paramos então no capítulo 7, a tradição dos anciãos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreenderam, quer dizer, comiam com a mão suja. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Porque também eram judeus, né? Mas come o pão com as mãos por lavar. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas no seu coração está longe de mim. Então Jesus está falando aqui que ele não veio trazer esse jugo pesado, né? Esse jugo pesado em cima do povo, né? Para lavar as mãos, isso aí não quer dizer nada. Tudo bem, é uma fé, é uma coisa da fé judaica, né? A gente respeita isso, mas Jesus na época achava que era um jugo pesado, né? Que não precisava fazer. E vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens que eles falam aqui porque foi criado por homens, né? Assim como tem as religiões, todas as religiões, né? Todas elas foram, os mandamentos que existem são criados por homem. O que não está aqui nos evangelhos, né? Que muitas vezes talvez tem, é tudo criado por homem, né? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como a lavar os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. É porque de guardar a vossa tradição, aqui Jesus queria dizer outra coisa, né? E não guardar a tradição que eles faziam, né? Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém, vos dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus por vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então eles faziam algumas, tipo assim, queriam fazer muitas coisas que Deus não mandava, e as coisas que Deus mandava, honrar teu pai e tua mãe, eles não honravam, mas mandavam fazer muitas coisas que não tinham nada a ver. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, ouvi-me, vós todos, e compreendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai isto contamina. Então tudo que entra não contamina, né? O que sai dele que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E disse-lhe: assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza,
as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todas estas males procedem de dentro e contaminam o homem. Então tudo que sai do homem, né? O que você pensa, que a gente fala, né? Faz magia negra, né? Tudo que você pensa de ruim, põe no teu coração, escreve na internet, fala mal de alguém, põe isso no teu coração, isso é magia negra também, né? E contamina você. E tudo aquilo que você faz de bom é magia branca, né? Segundo o pessoal. Ou você fala coisas boas, diz coisas boas, né? Abençoa, né? Diz eu amo você e tal, né? Um amor de espírito, né? Um amor de carne. Então essas são coisas benéficas, né? São coisas que purificam você. E o que entra não contamina, é o que sai da boca. Então eles falavam que Jesus falava contra os judeus porque eles queriam fazer tanta coisa, né, externo, e não pode comer isso, não pode comer aquilo, faz isso, faz aquilo, mas o que sai da boca deles que contamina. Porque o que eles criaram foram leis dos homens, né? Não foi lei dada por Deus, foi eles mesmos que criaram essas leis. Então, pelo que diz aqui, né? Não estou dizendo que não seja, né? Não estou desrespeitando, mas pelo que diz aqui, tá bom? Algumas coisas também, né? Algumas coisas foi dado por Deus. Né? A mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofonícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os seus filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Então Jesus estava falando nesse sentido porque Jesus era judeu e veio para o judeu, né? Não para os gregos, né? Nesse sentido aqui nessa parte, nós já vamos entender mais para baixo. Então ele disse-lhes, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Só que Jesus falava não necessariamente só, por causa que ele falou essa palavra, não necessariamente só mais para testar o coração dela, né? Mas os discípulos, provavelmente ouvindo isso que Jesus falava, talvez entenderam lá na frente, né? Porque eles queriam que fosse pregado o evangelho, principalmente os apóstolos, mais para os judeus, eles achavam que veio para os judeus, né? Depois, com a introdução de Paulo e outros, né, que começaram a mostrar para eles que não era só para os judeus, era para todo mundo, né? Não era só por o pessoal que era circuncidado, o judeu circuncidado, era para todos os outros, né? Então, talvez por essas palavras que Jesus colocou, falava, né, e eles não entendiam direito a profundidade do que Jesus queria falar, então talvez eles entendessem aqui, não, é só para judeus, então. Só que é claro que não é só para judeus, é para todo mundo, né? Para todo mundo que queira ouvir. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, e tirando-o da parte, né, de um lado, fora da multidão, meteu-lhe os dedos nos seus ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Afata, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. Como eu já falei outras vezes, né? É difícil você ter uma libertação dessa e ficar quieto, né? Eles nem sabiam disso, né? Os pobrezinhos nem sabiam disso, que não podia falar. Recebeu uma graça tão grande, ele ia sair falando mesmo.
E admirando, assim, sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então Jesus fazia, né, as partes dos milagres dele, mas porque ele tinha o dom e porque ele veio falar isso, né? Era cheio desse dom de cura, né? Então não adianta você, eu, querer colocar a mão, cuspir, colocar o dedo no ouvido, que não vai fazer, né? Ah, mas eu tenho fé, vai curar. Não, mas se você não tiver o dom, se você não veio com isso, né? Não é nossa parte, daí é outra parte, daí a gente tem que ficar em paz, não é? Porque senão vai passar só vergonha, né? Só passa vergonha. Segundo a multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tendo compaixão da multidão. Você viu, você repete algumas coisas e algumas coisas são novas, algumas coisas são as mesmas, mais trazidas com outra grafia, né? Mas são as mesmas coisas. Mateus tinha umas partes que eram mais completas, aqui tem umas partes que são mais completas, né? Tenha compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Pensa, 3 dias já estavam com Jesus. E se eu os deixarem ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tens? E disse-lhes 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 alcovas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então, bastante gente, né? Jesus fez e despediu-os e foi embora. 3 dias, pessoal, 3 dias, esse mundo de gente, né? 4.000 pessoas. Era muita gente, mas como eu sempre digo, né? Vinham lá para ouvir Jesus, iam lá por causa da graça que Jesus dava. Depois conhecia Jesus, né? Com certeza tinha uma energia muito boa, daí já queria ficar ali, né? Já não queria sair mais. Era curado, daí eu vi a palavra de Jesus, que era uma coisa muito bonita, né? Muito boa de ser ouvida. Eu vou falar no final, eu sempre faço um resumo no final, né? Mas eu já vou falar aqui também nesse vídeo, né? Você vê como é que as coisas são, elas são rápidas na mudança, né? Quando eu estava fazendo o vídeo do livro de Mateus, chega aquela parte que fala assim, Jesus fala, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti levantarei a minha igreja, né, sei lá, o que eu vou fazer. E chegou em Mateus, eu disse que aquilo lá eu não acreditava que aconteceu, porque Jesus ia falar de levantar uma igreja em cima de Pedro, que é um discípulo, e os outros discípulos, né? Eu também, tipo assim, eu falei que até que eu não acreditava, mas teve uma canalização com Sananda, que é Jesus, na Casa Plataforma de Oração, até ontem, que eu assisti ontem. E Jesus fala lá com o discípulo lá que diz que é a encarnação de Pedro, e fala sobre tu és pedra, não sei o que mais. Então, o que eu tinha falado que realmente, para mim, eu achava que não existia, o próprio Jesus lá falando que realmente ele falou isso para Pedro. Então, realmente, Jesus falou para Pedro que Pedro, tu és pedra, né? Sobre ti levantarei, tal, tal, tal. Então, são coisas que a gente não sabe. A gente pode até ter vivido nessa época, mas a gente não sabe, já esqueceu, está no esquecimento, né? Então, até peço para os irmãos, quando forem ver esses vídeos, tal, né? Tenham paciência, né? Porque veja bem, até esse tempo atrás eu li alguma coisa que achava que não tinha, né? Pelo meu coração, pelo meu entendimento, acho que não era. E de repente, ontem, já por misericórdia de Deus, né? Jesus veio e falou que aconteceu. Deu certo de eu estar ouvindo e eu estar fazendo essa parte aqui falando sobre os evangelhos, né? Deus bem certinho de falar e ver isso. Então vamos retratar isso no final de Marcos, né? Que fiz um resumão de Mateus, né, um vídeo de resumão de finalização. Também vou fazer um vídeo de fechamento e de Marcos, né?
Mas só para os irmãos ver que é bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Mas graças a Deus que a gente tem competência, né? Tem condição de vir aqui e falar para os irmãos o que aconteceu, o que não aconteceu. Então vou estar sempre colocando isso para os irmãos, né? De repente, se eu falar alguma coisa e ter lá na frente alguma mudança, eu venho e falo para os irmãos. Não, você tá errado, você tá mentindo. Não, é o que eu acho, né? Mas agora eu tive uma informação melhor, então estou repassando a informação melhor. Por isso que eu estou sempre antenado nas coisas, né? Para poder ver e trazer para os irmãos as coisas mais certas possíveis, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu ler aqui mais um fermento, o fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, de novo aquele sinal, né? E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes seu espírito? Por que pedes esta? Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então Jesus não pediu um sinal, mas Jesus não deu sinal, né? E diz os irmãos espirituais que os espíritos mesmo, né, se você um dia ver uma canalização, não vá passar vergonha de pedir um sinal ou perguntar alguma coisa do teu futuro, uma coisa que os espíritos do bem, do evoluído, não vão falar isso. Se ele começar a falar isso para você, é porque precisava, espírito do bem, mas bem pouquinho, ou se começar a falar muito, é espírito do mal, das trevas. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Quer dizer, que só queria um sinal, ele não deu sinal, voltou. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arraguavam entre si, dizendo: porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tenho olhos, mas não vedes. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe os 12. E quando partiu os 7 entre 4.000, 7 pães e peixinhos, né, entre 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendereis isso? Entendeis isto? Então Jesus falava, né, que eles estavam reclamando porque não tinham, né, o pão, mas Jesus falava: Não se preocupe, que Deus dá um jeito, né? Mas também Deus está falando assim do fermento dos fariseus, é esse fermento que eles colocavam, né, contra a obra, contra o que Jesus veio fazer, né? Dá um sinal, faz isso, faz aquilo. Mais ou menos é mais para perseguir, né? Ou eles perguntavam alguma coisa no sentido de falar mal, né? Não no sentido de coisas boas, né? Então isso é mais que Jesus falava nesse sentido, né, do fermento dos fariseus. Então paramos aqui no 8:27, a confissão de Pedro. Deus abençoe, irmãos. A paz de Deus.